Bem-vindo à Leitura de Ouvido, um podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Fabricante de Caixões, de Alexander Pushkin. Mas os mortos não podem viver sem caixão. Curiosa essa acepção do viver, né, dentro da frase relacionada a mortes. E é o que a gente vai fazer nesse mês de outubro. Fizemos uma curadoria especial de textos voltadas à vida e voltadas à morte. Nesse de hoje, por exemplo, temos um dos 5 contos de Belkin. A gente já teve um outro em outro episódio, vou explicar lá no final. Mas o Belkin é um escritor fictício, que foi criado pelo Pushkin, então tem muita coisa pra gente ver nesse episódio. Em homenagem ao Halloween, né? Não que a gente comemore muito Halloween no Brasil, mas a gente gosta de arranjar desculpa pra fazer conto de horror, né? Que é sempre muito legal. E a gente quer agradecer já de começo ao nosso novo apoiador, que é o Luiz Fernando Garcia. Então, obrigado aí, Luiz, pelo seu apoio. No final, se você quer saber como nos apoiar, fica até o final que a gente te fala as possibilidades. Boa leitura! O Fabricante de Caixões, de Alexander Pushkin. Tradução, Alex Zucchi. Os últimos pertences do fabricante de caixões, Adrian Prokhorov, foram colocados no carro fúnebre e alguns cavalos de aparência cansada se arrastaram pela 4ª vez de Basmanaya a Nikskaya, para onde o fabricante de caixões estava se mudando com toda a família e criadagem. Depois de trancar a loja, fixou na porta um anúncio dizendo que a casa estava para alugar ou à venda. Depois caminhou a pé para a sua nova morada. Ao se aproximar da casinha amarela que há tanto tempo cativara sua imaginação e que fora finalmente comprada por uma quantia considerável, o velho fabricante de caixões ficou surpreso ao descobrir que o seu coração não se alegrava. Quando cruzou o limiar desconhecido e encontrou sua nova casa na maior confusão, suspirou por seu velho casebre, onde durante 18 anos a ordem mais estrita sempre prevaleceu. Ele começou a repreender suas 2 filhas e a criada pela lentidão delas e depois começou a trabalhar para ajudá-las. A ordem foi logo estabelecida. A arca com as imagens sagradas, o armário com as louças, a mesa, o sofá e a cama ocuparam os lugares designados para eles no quarto dos fundos. Na cozinha e na sala de estar foram colocados os artigos que compunham o estoque do mestre. Caixões de todas as cores e tamanhos, além de armários contendo chapéus de luto, mantos e tochas. Sobre a porta foi fixada uma placa representando um cupido gordo com uma tocha invertida na mão e com a inscrição: vende-se aqui e se forram caixões simples e pintados, e também se alugam caixões e se consertam caixões antigos. As meninas se retiraram para o quarto delas. Adrian fez um tour de inspeção por seus aposentos e, em seguida, sentou-se à janela e ordenou que o chá fosse preparado. O leitor esclarecido sabe que tanto Shakespeare quanto Walter Scott representavam os seus coveiros como indivíduos alegres e divertidos, a fim de que o contraste pudesse atingir a nossa imaginação com mais força. Por respeito à verdade, não podemos seguir os exemplos deles e somos obrigados a confessar que a disposição do nosso fabricante de caixões estava em perfeita harmonia com a sua sombria ocupação. Adrian Prokhorov era geralmente sombrio e pensativo. Raramente abria a boca, exceto para repreender as filhas quando as encontrava paradas e olhando pela janela para os transeuntes, ou para pedir por seus produtos um preço exorbitante àqueles que tinham um infortúnio e às vezes a boa sorte de precisar deles. Pois bem, Adrian, sentado perto da janela e bebendo sua 7ª xícara de chá, estava imerso como sempre em reflexões melancólicas. Pensava na chuva que uma semana atrás começara a cair durante o funeral do brigadeiro reformado. Muitas das capas haviam encolhido em decorrência da chuva e muitos dos chapéus estavam deformados. Previa despesas inevitáveis, pois seu antigo estoque de trajes fúnebres encontrava-se numa condição lamentável.
Esperava compensar seus prejuízos com o enterro da velha Trukina, a esposa do comerciante, que por mais de 1 ano se achava à beira da morte. Mas Trukina estava morrendo em Razgouliai, e Prokhorov temia que seus herdeiros, apesar de sua promessa, quisessem evitar o trabalho de mandá-lo chamar de tão longe, e acabassem tomando as providências com o agente funerário mais próximo. Essas reflexões foram subitamente interrompidas por 3 batidas maçônicas na porta. "Quem está aí?" perguntou o fabricante de caixões. A porta se abriu e um homem, que à primeira vista podia ser reconhecido como um artesão alemão, entrou na sala e, com um ar jovial, avançou em direção ao velho. "Perdoe-me, respeitado vizinho", disse ele naquele dialeto russo que até hoje não podemos ouvir sem começar a sorrir. "Perdoe-me por incomodá-lo. Eu queria conhecê-lo quanto antes. Sou sapateiro. Meu nome é Gottlieb Schutz e moro do outro lado da rua, naquela casinha de frente para as suas janelas. Amanhã vou celebrar minhas bodas de prata e vim convidar você e suas filhas para almoçar conosco." O convite foi cordialmente aceito. O fabricante de caixões convidou o sapateiro para que se sentasse e tomasse uma xícara de chá. E graças à postura franca de Gottlieb Schutz, eles logo começaram uma conversa amigável. "Como vão os negócios para você?" perguntou Adrian. "Vão indo", respondeu Schutz. "Não posso reclamar. Minhas mercadorias não são como as suas. Os vivos podem viver sem sapatos, mas os mortos não podem viver sem caixões." "A pura verdade", observou Adrian. "Mas se um vivo não tem com que comprar sapatos, você não pode culpá-lo se ele anda descalço. Mas um mendigo morto leva o seu caixão de graça." Dessa maneira, a conversa foi mantida entre eles por algum tempo. Por fim, o sapateiro se levantou e se despediu do fabricante de caixões, reiterando seu convite. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, o fabricante de caixões e suas filhas saíram do portão da recém-comprada residência e dirigiram seus passos rumo à morada do vizinho. Afastando-me do usual costume dos romancistas modernos, não vou parar para descrever o cafetã russo de Adrian Prokhorov, nem os trajes europeus de Akoulina e Daria. Mas não acho supérfluo observar que ambas usavam casacos amarelos e sapatos vermelhos, e que costumavam se vestir assim apenas em ocasiões solenes. A pequena moradia do sapateiro estava cheia de convidados, consistindo principalmente de artesãos alemães com suas esposas e capatazes. Das autoridades russas, havia apenas uma: Yurko, o finlandês. Um vigia que, apesar de sua modesta condição, era o indivíduo cuja atenção especial destinava o anfitrião. Durante 25 anos, ele cumprira fielmente com seus deveres de postilhão, carteiro de Pogorelski. O incêndio de 1812, que destruiu a antiga capital, também destruiu sua pequena guarita amarela, mas imediatamente após a expulsão do inimigo, uma nova guarita apareceu em seu lugar, pintada de cinza e com colunas dóricas brancas. E Yurko começou a andar de um lado para o outro diante dela, com o machado e a cota de malha cinza. Ele era conhecido pela maior parte dos alemães que moravam perto do Arco de Nikskaya, e alguns deles até passaram a noite de domingo para segunda-feira na própria guarita. Adrian imediatamente firmou relações com ele, pois era um homem de quem, mais cedo ou mais tarde, poderia precisar. E quando os convidados tomaram seus lugares à mesa, os dois se sentaram um ao lado do outro. O Sr. Schutz, sua esposa e sua filha Lotin, uma jovem de 17 anos, faziam as honras da mesa e ajudavam o cozinheiro a servir. A cerveja corria aos borbotões. Yurko comia por 4 e Adrian, de modo algum, ficava para trás. Suas filhas, no entanto, mantinham sua dignidade. A conversa, que era realizada em alemão, tornava-se cada vez mais barulhenta. De repente, o anfitrião solicitou um momento de atenção e abriu uma garrafa fechada e disse em voz alta em russo: "Para a saúde da minha boa Louise!" O champanhe espumava.
O anfitrião beijou ternamente o rosto fresco de sua companheira e os convidados beberam ruidosamente à saúde da boa Louise. À saúde dos meus amáveis convidados! Exclamou o anfitrião, abrindo uma segunda garrafa. E os convidados agradeceram por esvaziar os copos mais uma vez. Depois seguiu-se uma sucessão de brindes. Bebeu-se à saúde de cada convidado. Bebeu-se à saúde de Moscou e a uma dúzia de pequenas cidades alemãs. Bebeu-se à saúde de todas as corporações em geral e a cada uma em particular. Bebeu-se à saúde dos senhores e capatazes. Adrian bebia com entusiasmo e ficou tão alegre que propôs um brinde brincalhão a si mesmo. De repente, um dos convidados, um padeiro gordo, levantou o copo e exclamou: à saúde daqueles para quem trabalhamos, nossos clientes! Essa proposta, assim como todas as outras, foi recebida com alegria e unanimidade. Os convidados começaram a se saudar. O alfaiate se curvou para o sapateiro para o alfaiate, o padeiro para os dois, todo o grupo para o padeiro e assim por diante. No meio dessas felicitações mútuas, Yurko exclamou, voltando-se para o vizinho: vamos, paizinho, beba pela saúde dos seus cadáveres! Todo mundo riu, mas o fabricante de caixões se considerou insultado e franziu o senho. Ninguém percebeu. Todos os convidados continuaram a beber. E o sino já tocava para as vésperas quando se levantaram da mesa. Os convidados se dispersaram a uma hora tardia, a maior parte deles de bom humor. O padeiro gordo e o encadernador, cujo rosto parecia como se tivesse sido encadernado com um marroquim vermelho, seguraram os braços de Yurko e o conduziram de volta à sua pequena guarita, seguindo assim o provérbio: uma bondade é recompensada com outra bondade. O fabricante de caixões voltou para casa bêbado e zangado. Que é isso? Exclamou em voz alta. Por que meu ofício não é tão honesto quanto qualquer outro? Um fabricante de caixões é o irmão do carrasco? Por que aqueles pagãos riram? Um fabricante de caixões é um palhaço? Eu queria convidá-los para minha nova casa e dar-lhes um banquete, mas agora não farei nada disso. Em vez de convidá-los, convidarei aqueles para quem trabalho, os defuntos ortodoxos. Qual é o problema, paizinho? Perguntou a criada, que estava envolvida naquele momento em tirar as botas do patrão. Por que você fala tantas bobagens? Faça o sinal da cruz. Convidar os mortos para sua nova casa. Que loucura! Sim, por Deus, vou convidá-los, continuou Adrian. E para amanhã mesmo. Façam-me o favor, meus benfeitores, de virem banquetear comigo amanhã à noite. Irei servir-lhes com o que Deus me deu. Com essas palavras, o fabricante de caixões foi para a cama e logo começou a roncar. Ainda estava escuro quando Adrian foi acordado. Trukina, a esposa do comerciante, morrera durante aquela mesma noite e um mensageiro especial fora enviado a cavalo por seu administrador para levar a notícia para Adrian. O fabricante de caixões deu-lhe 10 copeques para comprar conhaque, vestiu-se e, o mais apressadamente possível, pegou uma carruagem e partiu para Razgouliai. A polícia já se posicionara diante da porta da casa onde estava falecida, e os comerciantes passavam de um lado para o outro, como corvos que farejam carniça. A falecida jazia sobre uma mesa, amarela como cera, mas ainda não transfigurada pela decomposição. Ao seu redor, parentes, vizinhos e empregadas domésticas. Todas as janelas estavam abertas, velas queimavam, e os sacerdotes estavam lendo as orações pelos mortos. Adrian foi até o sobrinho de Trukina, um jovem comerciante com as roupas da moda. Ele informou que o caixão, as velas de cera, a mortalha e os outros acessórios fúnebres seriam entregues imediatamente, com toda a exatidão possível. O herdeiro agradeceu distraidamente, dizendo que não negociaria o preço, mas confiaria que ele agisse de acordo com a sua consciência. O fabricante de caixões, de acordo com seu costume usual, prometeu que não o cobraria mais do que o devido, trocou olhares significativos com o administrador e depois partiu para iniciar suas atividades.
Adrian passou o dia inteiro de um lado para outro entre Razguliai e o arco de Nikskaya. À noitinha, tudo estava arranjado e ele voltou para casa a pé, depois de ter dispensado o cocheiro. Era uma noite de luar. O fabricante de caixões chegou ao arco de Nikskaya em segurança. Perto da Igreja da Ascensão, ele foi saudado por nosso conhecido, Yurko, que, reconhecendo o fabricante de caixões, desejou-lhe boa noite. Era tarde. Adrian estava se aproximando de sua casa, quando, de repente, imaginou ter visto alguém se aproximar de seu portão, abri-lo e desaparecer atrás dele. Que significa isso? Pensou Adrian. Quem pode estar precisando de mim de novo? Será um ladrão tentando me roubar? Ou minhas tolas garotas estão recebendo amantes pelas minhas costas? Em todo caso, boa coisa não é. E o fabricante de caixões pensou em chamar seu amigo Yurko para ajudá-lo. Mas, naquele momento, outra pessoa se aproximou do portão e estava prestes a entrar. Mas, vendo o dono da casa apressando-se em sua direção, parou e tirou o chapéu de 3 pontas. Seu rosto parecia familiar para Adrian, mas com a pressa não foi capaz de examiná-lo direito. Você está me favorecendo com uma visita, disse Adrian sem fôlego, pois faça o favor de entrar. Não faça cerimônia, paizinho, respondeu o outro com uma voz abafada. Você entra primeiro e mostra o caminho para os seus convidados. Adrian não teve tempo para fazer cerimônia. O portão estava aberto. Ele subiu a escada, seguido pelo outro. Adrian pensou que podia ouvir pessoas andando pelas dependências da casa. O que diabos tudo isso significa? Pensou consigo mesmo e apressou-se para entrar. Mas a visão que encontrou aos seus olhos fez com que suas pernas cedessem sob o seu peso. O quarto estava cheio de cadáveres. A lua, brilhando através das janelas, iluminava seus rostos amarelos e azuis, as bocas afundadas, os olhos escuros, semifechados e narizes salientes. Adrian, horrorizado, reconheceu neles as pessoas que ele próprio havia enterrado. E no convidado que entrara com ele, o brigadeiro, que havia sido enterrado durante a chuva torrencial. Todos eles, homens e mulheres, cercavam o fabricante de caixões com reverências e saudações, exceto um pobre coitado recentemente enterrado de graça, que, consciente e envergonhado dos seus trapos, não se atrevia a se aproximar, mas humildemente se mantinha num canto. Todos os outros estavam vestidos com decência, os cadáveres femininos com chapéus e fitas, os oficiais de uniforme, mas com a barba por fazer, os comerciantes com seus cafetãs de feriado. Sabe, Prokhorov, disse o brigadeiro em nome de todo o honorável grupo. Todos nos levantamos em resposta ao seu convite. Somente aqueles que não podem mais andar ficarão em casa. Aqueles que se despedaçaram e não possuem nada mais do que os ossos descarnados. Mas até mesmo entre esses, houve um que não se conteve, de tanto que ele queria vir aqui e te ver. Nesse momento, um pequeno esqueleto abriu caminho por entre a multidão e se aproximou de Adrian. Seu rosto descarnado sorria afetuosamente para o fabricante de caixões. Pedaços de pano verde e amarelo e linho apodrecido pendiam dele daqui e ali, como se estivessem pendurados em um poste, e os ossos de seus pés chacoalhavam dentro de suas grandes botas, como pilões em almofarizes. Você não me reconhece, Prokhorov? Disse o esqueleto. Você não se lembra do sargento reformado da guarda, Piotr Petrovich Kouroklin? O mesmo a quem, no ano de 1799, você vendeu o seu primeiro caixão e o forneceu em pinho ao invés de carvalho? Com essas palavras, o cadáver estendeu os braços ossudos em sua direção, mas Adrian, reunindo todas as suas forças, gritou e o empurrou para longe. Piotr Petrovich cambaleou, caiu e se desfez em pedaços. Entre os cadáveres surgiu um murmúrio de indignação. Todos começaram a defender a honra de seu companheiro e sobrecarregaram Adrian com ameaças e imprecações, de modo que o pobre anfitrião, ensurdecido por seus gritos e quase esmagado, perdeu sua presença de espírito, caiu sobre os ossos do sargento reformado da guarda e desmaiou.
O sol havia muito iluminava a cama em que estava deitado o fabricante de caixões. Finalmente, abriu os olhos e viu diante dele a criada que trazia o chá. Com horror, Adrian recordou todos os incidentes do dia anterior. Trukna, o brigadeiro e o sargento Kouruklin surgiram vagamente diante de sua imaginação. Ele esperou em silêncio até a criada começar a conversa e informá-lo dos acontecimentos da noite. Como você dormiu, paizinho Adrian Prokolovich? Disse Ashkina, entregando-lhe o roupão. Seu vizinho, o alfaiate, esteve aqui e o vigia também passou para informá-lo que hoje é a celebração do dia do nome dele. Mas você estava tão profundamente adormecido que não quisemos acordá-lo. Alguém veio da casa da falecida Trukna para me ver? Falecida? Então ela está morta? Que tola você é! Não foi você mesma que me ajudou ontem com os preparativos para o funeral dela? Perdeu o juízo, paizinho? Ou ainda não se recuperou dos efeitos da bebedeira de ontem? Que funeral houve ontem? Você passou o dia inteiro festejando na casa do alemão e depois voltou para casa bêbado. Se jogou na cama e dormiu até agora, quando os sinos já começaram a tocar para a missa. Será possível? Disse o fabricante de caixões, muito aliviado. Sim, de fato é isso, respondeu a criada. Bem, se é assim, sirva esse chá o mais rápido possível e vá chamar as minhas filhas. E esse foi O Fabricante de Caixões, de Alexander Pushkin. Quem nunca foi dormir contrariado, né, Lucas? Em um ou outro momento da vida, isso vai acontecer. Super bêbado, né? Contrariado, porque ele se sentiu humilhado, né? Foi uma afronta falarem de sua profissão dessa forma. Então eu vou fazer uma festa para os mortos. Mas foi uma boa piada. Foi muito legal. A gente tem aqui no Pushkin, dá de perceber que ele sempre faz isso, né? Que ele foca muito na função social da pessoa, né? No emprego que ela tem. A gente tem o agente do correio, né? E muitas outras histórias, mesmo não sendo o foco ali, a profissão, mas ela traz muito da profissão dos personagens, né? Sempre traz a profissão, que é uma característica dele. Inclusive, dentro deste conto tem também um cara que era o agente do correio, que agora ocupa aquela função de autoridade lá. Né, que é um dos que ele costuma fazer logo amizade quando vai pra casa nova. Sim, que é um cargo muito importante também na época, né, na Rússia. Século XIX, né? E tem outras histórias dele com título de profissão, assim. A lembrar aqui, vou falar do chefe da estação também, que é outro dos contos de Belkin, que eu comecei ali a falar na abertura do programa. A gente já citou isso no episódio da Tempestade de Neve, que é outro conto de Belkin, mas eu vou refrescar sua memória aqui. Então, o que acontece? O Pushkin, um belo dia, resolve criar um escritor fictício, que é esse narrador bem irreverente. Ao mesmo tempo que ele trabalha com os fatos, assim, com realismo, ele trabalha também com um pouco de fantasia. E ele é bem irreverente porque, né, ele se refere diretamente ao leitor, pelo menos em 2 momentos nesse conto aqui. Ele quebra a quarta parede, isso, digamos ele assim, de uma cita, forma mais moderna. Né? Exatamente, ele cita Shakespeare e Walter Scott, né? Walter, melhor, né? E cita também, depois ele faz de novo essa quebra, quando ele fala dos romancistas, que ele poderia, como qualquer romancista, descrever demoradamente a roupa em que eles vão na festa, mas ele não vai fazer isso. Né? Usando outra linguagem moderna, é bem meta, né? Metalinguagem. Mas nem é tão moderno assim, porque, sabe, eu tô lendo nesse momento um romance do Machado de Assis, é o Esaú e Jacó. Sim, o Machado de Assis tem muito disso. Ele faz isso a todo momento, né? A todo momento no romance, em quase todos os 100 e tantos capítulos do livro, ele fica fazendo isso, é muito legal. A gente se sente incluído, né? Começa com a advertência do Machado lá de cara. Mas aqui, então, nós temos este texto, como os outros contos de Belkin, é de 1830. Vou citar aqui o título de todos eles, né? Eu citei, então, A Tempestade de Neve, que é o nosso antepenúltimo episódio. O último do Pushkin é A Dama de Espadas, também muito interessante, só que não é conto de Belkin, é depois. Antes você tem ainda o Agente do Correio, né? Que foi o primeiro. Isso, só que também não é conto de Belkin. O que é conto de Belkin? É o Tiro, o chefe da estação,
O Fabricante de Caixões, A Sinhazinha e A Tempestade de Neve, ou também conhecido como A Nevasca, né? Sim. Que é o mesmo texto, conforme a tradução. Mas, então, são esses 5 contos que, então, em 1830, haviam sido encontrados e compilados em um livro por um suposto editor, né? E o Belkin, então, foi criado pelo Pushkin, então eles têm esse conjuntinho e essa característica de forma de narrar, né? Embora a gente veja algumas outras características, como você bem citou, essa valorização da profissão, né? Da função social do personagem, que tá também em outros contos dele, né? Então, nesse aqui, propriamente... esse toque reverente, apesar de você pensar, nossa, um título desse, né, O Fabricante de Caixões, vai ser um texto super mórbido, mas ele diz, de fato, que o cara realmente, ele é um cara triste, ele não é um cara, né, ao contrário do que Shakespeare faria para um coveiro, né, para uma profissão de coveiro, segundo o narrador nos explica. Colocar essa antítese, né, de comportamento. Mas quando a gente coloca a bebida no meio, né, já que ele é convidado ali pelo sapateiro para as bodas de prata, e bebem um dia inteiro, então a personalidade dele muda um pouquinho, ele fica mais irreverente, embora saia da festa contrariado. E o que é interessante também notar em função social é que, como em qualquer negócio, né, ele também tem que pensar na sustentação do seu. Eu achei engraçado essa parte do começo, que ele senta na janela, né, e começa a pensar, fulaninha lá tá quase pra morrer, mas eles não vão me chamar porque ela mora longe. Não, ele tá torcendo pra chamarem ele, mesmo tendo mudado de casa, né? Então, considerando todas as coisas que um fabricante de caixões iria considerar. Que é a Trukna, né, a esposa do comerciante. Inclusive, morre no sonho, né? Então, é importante isso também, essa informação que o narrador nos dá antes, porque daí a gente pega a mesma personagem que talvez fosse morrer e a história fica mais real, né? Porque quando ele começa a contar o sonho, você talvez desconfie que possa ser um sonho, mas você entra na narrativa como se ele estivesse mesmo vivendo a preparação daquele velório, né, da moça. Sim, até porque ele vai... esse sonho, ele é emendado nele voltando pra casa, né? Isso. Então, e daí o Pushkin já pega e fala... E antes mesmo de raiar o dia, ele foi acordado pela... Então, né, ele não avisa esse... não deixa claro mesmo isso de estar sendo um sonho, né? Apenas só no final, né? Claro que e é claro que se fosse verdade, né, na narrativa, ele teria que citar o quão de ressaca o Adrian estaria, né? Porque eles beberam muito na festa. Mas a gente é levado, embalado pela narrativa e isso fica muito legal, né? E o texto do Pushkin tem isso mesmo, né? Esse tom de reverente, ao mesmo tempo em que tá tratando dessa questão, não deixa de pensar, né? A sustentação do meu negócio e tudo mais. E na Rússia ali do século XIX, além de caixão, ele tinha outros estoques mortuários aos seus clientes e familiares. Né? Chapéus de luto, mantos e tochas. E preocupado ali com a chuva que os chapéus tinham encolhido, né? De um dos últimos momentos ali mortuários. Mas é bem curioso mesmo como ele coloca, né? Com muita maestria sempre essa... Ele nos entrete, né, com o texto dele. Por isso que ele é um dos precursores da literatura russa, né? Um dos mais importantes nomes da literatura russa. E eu acho que a literatura russa, né, principalmente porque pelo Pushkin e pelo Anton Chekhov, que eles deram essa refinada ali, daí também junto com o Poe, né, nos Estados Unidos. Mas acho que assim que consolidou o formato de conto, que era considerado isso de você... conseguir sentar e ler uma história do começo ao fim, né? Tinha muito isso, essa era o objetivo deles, né? Você não se levantar, não interromper a história, né? Assim como um filme, você assistir do começo ao fim. E o Pushkin, ele tem uma importância muito grande, porque ele foi... ídolo de outros grandes nomes russos, como Dostoiévski, né? Que era um grande fã do Pushkin. Então, e o Dostoiévski hoje a gente sabe, para alguns é o melhor escritor de todos os tempos, né? E é um dos maiores pensadores da história, né? Investigadores da psique. Então, é bem importante, assim, esse papel que ele ocupou, embora ele tenha morrido cedo, né? Tem aquela história lá do duelo que a gente já contou, eu acho que no primeiro ou segundo episódio que a gente fez dele. E ele morreu assim de uma forma bem besta, né?
tipo, besta pra gente hoje, né? Mas era super importante, era uma questão de lealdade e honra, né? Duelar e ser o vencedor ou o perdedor do duelo. Só que ele sofreu por vários dias, tanto é que é válido lembrar aqui, houve o duelo e tem 2 datas de morte dele com uma diferença de 10 dias, né? Mais de 10 dias. 29 de janeiro ou 10 de fevereiro de 1837. Isso tem a ver com a diferença do calendário europeu, mas tem a ver também, talvez, com esse sofrimento, né? Pós-duelo não ter morrido na hora, enfim, ter acontecido essa questão aí de sofrimento mesmo até vir a falecer. Sim, aqui a gente vai dar essa pincelada na biografia dele, mas a gente convida você, se não ouviu ainda, ouvir os outros contos do Pushkin que a gente trouxe aqui no podcast. E eu acho que é no Agente do Correio mesmo que a gente tem a biografia dele de uma forma mais extensa e detalhada. Então, eu acho que assim, após aquilo eu fiz um vídeo bem completo, que é bem acessado no meu canal no YouTube, que é sobre o Pushkin mesmo. Então tá lá, se você quiser saber bastante sobre ele, entra em youtube.com/ Diana Pasquim. Quase não lembrou o nome do canal. Lá no meu canal. Isso, tem um vídeo lá também sobre o Pushkin. Mas o que é muito legal é que ele vem de uma família de cor de pele, assim, de preto, né, cor escura, e ele também era preto. E ele venerava muitas coisas da África e era muito presenteado pelos amigos, né, com peças de lá. E o pai dele foi o avô dele foi um pensador iluminista preto, né? Então, e que conviveu com muitos iluministas importantes à época, ali do século XVIII. Então, tem uma história incutida, familiar, muito forte, assim. Ele vem dessa seara, e eu explico isso nesse vídeo que eu tô comentando. E quanto aos mortos não poderem viver sem caixão, eu achei interessante a colocação do verbo viver, né? Os mortos não podem viver sem caixão. Isso tem a ver com a higiene da morte também, né? Que é uma coisa que a gente fica pensando, né? A higiene da morte, né? Ele até cita aqui, né? Que mesmo quem não pode pagar, né? As pessoas, como é que é o termo? Não é mendigo, Eu acho que chegou a falar de mendigo. Mas acho que ele usou outro termo. Mas enfim, essa ideia, ele ganha o caixão, né? Sim. Então essa questão também está em voga aqui nesse texto, né? E viver sem o caixão. Então todos têm direito. O ser humano pode viver sem sapato, né? Isso. Mas não sem... interessante que uma crítica enorme isso. Mas não sem caixão. Interessante que ele conversando ali com o vizinho dele, o sapateiro, foi feita essa piada e eles riram, né? Mas daí na festa, ele não gostou da piada, talvez pela influência ali do álcool, né? Que ele não tenha gostado, ou talvez por ser meio que ridicularizado, né? Apesar de que não foi isso, mas se sentia essa ridicularização ali no meio de várias pessoas, né? Vamos brindar aos nossos clientes, né? E os dele não estavam mais aqui, né? Sob a face da terra, mais abaixo dela. Então... É isso aí, esse foi o Fabricante de Caixões de Alexander Pushkin, mais uma vez aqui no podcast. E antes a gente falou sobre os nossos apoiadores, a gente deixou um abraço para o Luiz Fernando Garcia, que é o nosso novo apoiador. Ele fez um apoio lá por apoia.se/leitura de ouvido. E também... Não é só isso, ele ainda adquiriu o Desenrole Seu Storytelling. Ele pediu se ainda o cupom estava valendo para o curso de Storytelling da Diana, que é 50% de desconto. Quis dar ênfase. E assim, como eu já vi alguns outros pedidos, eu resolvi reativar esse cupom. Então ele tinha parado de funcionar, mas então eu criei um novo cupom com o mesmo LDO50. Sim, então se você quer adquirir o curso Desenrole Seu Storytelling, que ele é esse curso que ensina você a aplicar o storytelling, seja no emprego, no trabalho, na contação de histórias mesmo. Nas relações sociais, né? Tem gente que tá num bolinho de gente ali conversando e vê que tem sempre um que é o contador de piadas, né? Aquela pessoa que se sai super bem, todo mundo tá olhando pra ela e dá risada de cada A que ela fala. E às vezes ela pensa, nossa, eu queria ser essa pessoa um dia da minha vida. Queria conseguir atrair atenção. Então, o storytelling, se você aprender as ferramentas certas, você vai conseguir convencer sem impor,
sabe? Você vai atrair as pessoas para ti. Então é muito legal. Então esse é a proposta do curso que eu produzi, né? Isso. E cada aula, uma é diferente da outra. Daí ela formulou o curso e eu ajudei a fazer essa produção. Então é um curso em vídeo, assim, bem completo. E lá você vai aprender tudo isso. E aqui para os nossos leitores de ouvido tem um cupom de desconto que é o LDO50, que é de 50% de desconto. Então o curso fica bem barato para tudo que ele oferece, né? Fica pela metade do preço e em torno de... uns 200 e... sai 240 aí alguma coisa, porque R$ 547 é o valor integral do curso, que já é, assim, super acessível. Mas a gente fez esse cupom por quê? Porque a gente gosta de entregar conteúdo e pensar que a gente pode usar o Desenrole como uma ferramenta para alavancar não só as nossas criações, como o próprio podcast, né? Então, claro que a gente fica feliz quando alguém aqui do podcast adquire o Desenrole Seu Storytelling. É uma mão de duas vias, né? Sim, com certeza. E também tem a venda do livro da Dai que ainda tá rolando, que é o Verde Amadurecido, que você pode entrar aí no link, tá tudo aí embaixo na descrição, tem todos os links para você acessar tudo isso. E se você tá na dúvida, não sei se eu vou comprar o livro, eu não sei quais que são as histórias, a gente já fez um conto aqui no podcast, então volta e escuta aí o conto Resistência em Musgo. Isso, Resistência em Musgo, que daí você vai ter um gostinho do que é o livro da Dai, que é um livro de contos. Então também tá aí na descrição para você comprar. Na verdade, não tem um link, né? Você avisa pra gente por e-mail, né? leituradeouvido@gmail.com. Você fala que quer o livro, daí a gente encaminha autografado pro seu endereço, né? Ele fica R$60 com frete já, então também é bem baratinho. E você também apoia de alguma forma aqui o nosso trabalho, né? Certamente. Então, vamos mandar um abraço a todos os apoiadores. Eu vou falar antes de... Como apoiar? Vou falar como apoiar, que é entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou mandando pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas você recebe as recompensas, que uma delas é ser citada aqui nos nossos créditos finais. Quando entra apoiador novo, a gente está começando a fazer isso de mencionar lá na frente do episódio que o nosso apoiador novo, então a gente fez isso com o Luiz hoje. Então se você entrar como nosso apoiador, a gente também te manda um abraço lá no comecinho do podcast. Daí também aqui no final com os nossos outros produtores executivos. E a outra recompensa é... Você recebe o estudo aprofundado das obras que a gente traz aqui toda semana, vai pro seu e-mail, junto com uma mensagem especial e junto com a arte de capa do episódio, vai para todos os nossos apoiadores toda sexta-feira. E daí a gente vai falar dos nossos apoiadores agora, vai falar o nome deles, e também eu quero deixar um aviso aí para quem faz tradução ou conhece alguém que faz tradução, que a gente já vai contar explicar um projeto legal que a gente tá pensando aqui. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligente Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Ben, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Cartes, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Armana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Izenilda Ribeiro da Silva. Lembrar que do Leitura de Ouvido. Essa semana a gente recebeu um apoio legal do Ancle Lima. Foi essa semana, eu acho, né? Esse começo de semana aí, que ele... Lá da Alemanha, gente, ele nos apoia. A gente tem apoiador em outros países, Estados Unidos, Alemanha, Portugal. A gente fica muito feliz, né, dos brasileiros fora do território nacional ouvirem a gente, darem essa responsividade pro podcast e este suporte que faz o nosso trabalho continuar. É muito importante ter vocês com a gente, porque vocês são nossos conselheiros. Vocês podem escrever pra gente no leituradeouvido@gmail.com. Lá também já tem nossos números de WhatsApp. Ou chama a gente no WhatsApp
sugere as obras que você acha legal a gente produzir. É muito legal ter essa troca com o apoiador. É rico demais, a gente tem só cresce. Terceira recompensa que eu não mencionei, né? Que é ter esse canal aberto com a gente. Inclusive o Luiz, ele já sugeriu obras. Assim que ele fez o apoio, ele falou como que eu posso fazer para sugerir obras. Então, com os nossos apoiadores, a gente abre essa porta de ter sugestão de obras. E daí a gente vê se encaixa aqui, né, nas nossas possibilidades, no que tá dentro do podcast. E muitas vezes a gente faz os textos sugeridos pelos nossos apoiadores, né? Justamente. Então, isso aí é muito legal. Então, como eu falei antes, se você é tradutor ou conhece alguém que faz tradução, a gente tá abrindo uma chamada aí para tradutores que querem fazer parceria com o Leitura de Ouvido. Então, se você tem uma tradução de domínio público, né, tem que ser autor de domínio público, você entra em contato com a gente, que a gente conversa e faz a sua tradução aqui no podcast, se a gente vê que o conto ou poesia encaixa aqui na nossa proposta, e dessa forma também a gente divulga o seu trabalho como tradutor, né? A gente te dá um carinho especial nesse episódio que vai ser utilizada a sua tradução. Então, se você é tradutor, entre em contato com a gente pelo leituradeouvido@gmail.com, que a gente vai gostar de receber a sua tradução e possivelmente fazer aqui no podcast. A gente tá na manga ali para fazer a do Romildo Muniz, né, que é escritor e tradutor, nosso leitor de ouvido já de longa data. Isso, então essa é uma das parcerias que a gente fez. Ele faz tradução do Edgar Allan Poe, então ele mandou 2 traduções pra gente. A gente vai fazer A Queda da Casa de Usher. Vai relançar o episódio piloto, eu vou regravar inteirinho, vai ter toda a trilha sonora nova. Com a tradução dele, então se você quer ser um tradutor apoiador do Leitura de Ouvido, entre em contato que a gente conversa e divulga seu trabalho também. É uma troca, né? A gente divulga seu trabalho como tradutor e a gente também tem esse material para fazer aqui no podcast. Verdade. Aliás, eu tô adorando meu céu customizado, tá, Romildo? Depois eu te falo nos particulares o livro dele que estou lendo. Enviou aí pra nós. É isso aí, então. Obrigado por você nos ouvir até agora e a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Este é um dos 5 contos de Belkin, escritor fictício criado por Alexandre Pukin. Nossa, fictício. Realista e ao mesmo tempo fantasioso. Realista e ao mesmo tempo fantasioso. Realista e ao mesmo tempo fantasioso, este é um dos 5 contos de Belkin, um escritor fictício criado por Alex. Realista, mas fantasioso, este é um dos 5 contos de Belkin, um escritor fictício criado por... Tá dando certo! Nunca aconteceu isso comigo na vida antes.